alegria e satisfação eu quero apresentar aqui o nosso palestrante. Ele é investigador integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, o CEIS 20, e investigador associado do Observatório do Populismo do século XXI. É autor de vasta bibliografia publicada em Portugal, no Brasil, na Espanha e no Reino Unido, nas áreas do jornalismo e da comunicação. Em 2023 publicou Da Incerteza como Princípio, Jornalismo, Democracia, Decadência da Verdade. Antes de ter se dedicado exclusivamente à vida acadêmica, João foi jornalista, premiado com o prêmio de reportagem imprensa pelo Clube Português de Imprensa. João também, eu tenho a alegria de conhecer em Coimbra, que integrou a minha banca de mestrado e é uma amizade que nós criamos. Estou muito feliz de estar recepcionando ele aqui em Salvador, a ABI, o Gabinete Português de Leitura e a Academia de Letras da Bahia. Quero convidar aqui para essa palestra o professor João Figueiredo. Bom dia a todas as pessoas presentes. Quero agradecer, naturalmente, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para estar aqui hoje convosco e dizer que é para mim um privilégio e uma honra enorme estar numa iniciativa promovida por uma associação de jornalistas, a Associação Baiana de Imprensa. Eu, de certa forma, quase me sinto um pouco como o Brás Cubas na genial ficção do Assis, Machado de Assis, quando precisamente o Brás Cubas tinha acabado de obter o seu grau de bacharelato na Universidade de Coimbra, que é, no fundo, de onde eu venho, não é? E onde ele tinha, de certa forma, ou eu pelo menos tenho, digamos, como ele, enfim, a petulante ideia ou intenção de acotovelar os outros e de prolongar a universidade pela vida adiante. No fundo no fundo, prolongar os momentos de debate, de discussão, de interpelação, no fundo criar algum desassossego intelectual, algum desassossego do ponto de vista da discussão e do debate de ideias. E, portanto, para mim é uma honra e um privilégio, de facto, poder estar aqui neste momento convosco, partilhar algumas daquelas que são as minhas inquietações como académico, como professor de jornalismo e, portanto, na qualidade de académico, de professor de jornalismo, é suposto que a minha intervenção seja um pouco teórica, não é? Mas, no fundo, tentando não ser uma abstração tão completa que depois não se perceba o que é que se quer dizer. Portanto, este tema que está muito presente da desinformação, das fake news, eu por alguns motivos não vou ter das fricções democráticas, precisamente porque a democracia é precisamente o local da dissensão, da discussão, do debate. Não é? Uma democracia que seja semelhante à paz dos cemitérios é seguramente uma democracia bastante doente e bastante com um quadro clínico bastante preocupante. Mas queria também dizer, antes de passar a ler para cumprir escrupulosamente o tempo que impus a mim mesmo, queria também dizer o seguinte: embora eu esteja aqui como académico, e foi dessa qualidade que eu fui convidado, digamos que me sinto permanentemente jornalista. Eu comecei no jornalismo, enfim, já há muito tempo, em 82, 83, e eu sinto-me jornalista até na própria escolha
dos temas que investigo e sobre os quais procuro pensar. Quer dizer, não deixo nunca ter presente uma preocupação que tem a ver com a dimensão, se quisermos, social, com a importância social que os temas devem ter e, sobretudo, pela relevância que em cada momento eles assumem. E neste contexto, permitam que, muito modestamente, como é evidente, eu me associe à ABI no tributo e na homenagem aos dois jornalistas e dedico a minha intervenção à Juliana e ao Flávio. É a minha forma muito modesta de lhes prestar tributo ao trabalho que eles exercem em contextos e num quadro garantidamente muito mais difícil, muito mais complexo do que aquele que nós encontramos em Portugal. Em Democracia na América, Alexis de Tocqueville diz a certa altura que uma ideia falsa, mas clara e precisa, terá mais poder no mundo do que uma ideia verdadeira e complexa. Pensamento este que contemporaneamente se comprova através do estudo realizado em 2018 por um conjunto de investigadores que analisaram 126 mil conteúdos partilhados por 3 milhões de pessoas no Twitter, tendo constatado que a mentira e a falsidade possuem uma capacidade de atração indiscutivelmente maior que a verdade. De resto, vale a pena abrir um parênteses, um estudo publicado em junho, portanto há 2 meses, revelava outro dado bastante preocupante. Nos Estados Unidos, o número de sites de notícias locais falsos já supera, já é muito maior do que os sites com notícias reais. Isto não deixa de ser preocupante, sobretudo num ano em que se estão a disputar eleições presidenciais, como se sabe. Todavia, a questão não é nova. Há cerca de um século, o escritor Fernando Pessoa escreveu que as sociedades são conduzidas por agitadores de sentimentos, não por agitadores de ideias, para sustentar que o público não quer a verdade, mas a mentira que mais lhe agrada. Estas reflexões de Pessoa fazem parte de uma obra intitulada Páginas Íntimas e de Autointerpretação, onde o poeta discorre em torno da produção intelectual, mas situando essa dimensão criadora, que poderia ser da ordem da poesia como da filosofia, em alguém que teria de se haver e enfrentar a crise de civilização e de cultura do seu tempo. E nesse seu tempo, vai fazer 100 anos, Pessoa considera, passo a citar, que o público não compreende ideias complexas e por isso é preciso dar-lhe só ideias simples, generalidades vagas, isto é, mentiras, ainda que partindo de verdades. Fim de citação. Próximo desta linha de pensamento, um século depois, o filósofo político e estudioso do mundo da mídia, Daniel Innerarity, vem dizer-nos que a principal ameaça à democracia não é a violência, nem a corrupção ou a ineficiência, mas sim a simplicidade. Ninguém diria, sublinha este investigador espanhol, que o simplismo, com o seu ar de inocente descomplicação, pode atuar de maneira tão corrosiva sobre a vida política, mas advertindo-nos para o facto de que há alturas em que os inimigos menos evidentes são os mais perigosos. Ora, sabendo-se que a democracia, como forma de vida política e social, na perspectiva de Jacques Rancière, é o reino do excesso, na medida em que o que provoca a crise do governo democrático nada mais é que a intensidade da vida democrática, isso significa, na linha do pensamento do Daniel Innerarity, que perante tais circunstâncias, só o aprofundamento da democracia pode melhorar a vivência do Estado democrático.
esta ideia de aprofundamento, que também pode ser lida ou entendida como um propósito de aperfeiçoamento, enfrenta evidentes e notórias dificuldades e entraves, uma vez que na sua forma atual sustenta ainda inerarity, a prática política constitui uma capitulação diante do complexo, ao mesmo tempo que acentua o seu valor de entretenimento. É também esta tendência, pelo discurso e pensamento mais simplista e superficial, que há vários anos observamos em muitas práticas jornalísticas. Em entrevista a um dos principais jornais diários portugueses em novembro de 2016, Dominique Volton, nome incontornável no estudo da mídia e do espaço público, acentuava igualmente essa tendência crescente, afirmando, cito, que o jornalismo trocou a grandeza da oferta pela tirania da procura. Fim de citação. Acredito não exagerar se disser, citando o que o escritor peruano Mário Vargas Llosa escreveu na sua obra A Civilização do Espetáculo, que, dizia ele, as notícias passam a ser importantes, não tanto pelo seu significado económico, político, cultural e social, mas sobretudo pelo seu caráter insólito, escandaloso e espetacular. Por iniciativa própria, o jornalismo dos nossos dias, diz ainda Vargas Llosa, seguindo o mandato cultural imperante, procura entreter e divertir, informando com o resultado inevitável de fomentar, graças a essa subtil deformação dos seus objetivos tradicionais, uma imprensa também light, leve, amena, superficial e que entretém, a qual, nos casos extremos, se não tiver à mão informações desta índole para relatar, ela própria as fabrica. Fim de citação. A crescente supremacia da informação soft e light havia sido já alertada por Thomas Peterson no início deste século, quando discorria sobre as tendências do jornalismo superficial contemporâneo, embora Humberto Eco, em Os 5 Escritos Morais, originalmente publicado em 1997, no capítulo intitulado Sobre a Imprensa, já denunciasse essa derrapagem para a frivolidade. Em dois momentos separados por 7 anos, o sociólogo e filósofo francês Gilles Lipovetsky considera que o valor espírito de que falava Valéry está ameaçado pela corrida às audiências e por uma cultura do ecrã que substitui a reflexão pela emoção, o espírito crítico pela animação do espetáculo, num mundo que presta culto ao mercado, ao dinheiro, à eficácia. Esta ideia de que habitamos o reinado da sedução soberana, caracterizada pelo infoentretenimento e pelo entretenimento da própria política, conduz ainda, no entendimento de Lipovetsky, a um esbatimento das fronteiras e a uma espetacularização da esfera pública. Subjacente a esta ideia de espetáculo, que por sua vez tem implícita a intenção de atender aos gostos e expectativas das audiências a quem importa agradar, emerge uma curiosa convergência entre a visão neoliberal do político solúvel no mercado e o modo de abordagem consumista do jornalismo de comunicação em relação aos seus públicos. Tudo é mercadoria e tudo é mensurável nesse capitalismo da sedução de que nos fala o mesmo Lipovetsky, e no qual a política e sua comunicação nada escapa de acordo com o que ele classifica como os imperativos da audiência e do espetáculo. Ora, o jornalismo, inserido em enormes conglomerados de interesses vários, vive os dilemas da sua circunstância, onde diariamente lhe lembram o ciclo infernal de crise que enfrenta e a necessidade, como estratégia de captação de públicos e de recuperação económica, de aproximar a sua estética e opções editoriais
ao entretenimento e à lógica comunicacional das redes sociais. Portanto, a lógica mediática, inserida num sofisticado esquema comercial e empresarial de entrega de informação ao domicílio, não é compaginável com os ritmos de trabalho de outras áreas de ação, onde o sentido de urgência e de última hora não constituem os respectivos códigos de atuação. Acresce ainda que os termos predominantemente simplistas com que a informação é construída, de forma a que seja não só mais facilmente consumida, mas também mais apetecível, influenciam a dimensão performativa dos discursos especialmente pensados para o cenário mediático. E ao serem pensados com essa finalidade, assiste-se ao exercício da política a reagir às suas próprias representações no espaço mediático, crescentemente transformado em território da teatralidade política. Há em todos estes gestos e práticas cotidianas, reforçadas pela influência e ecos das redes sociais, uma ideia de consumo imediato. Por força da intervenção e presença contínua da mídia, a política, enquanto representação da vida em democracia, como que é obrigada a viver de impulsos, a reagir prontamente à afirmação do respectivo adversário, motivando de imediato recíprocas reações e assim dando ao ambiente democrático uma imagem de hiperatividade nada recomendável. Emerge assim, dessa pressa contrária a qualquer ideia contemplativa ou reflexiva, um certo sentimento de impaciência, como se fosse possível exigir a suspensão do tempo que medeia entre uma decisão e o seu impacto, uma vez que a racionalidade dominante é a que deseja abreviar o futuro para o transformar, como refere Byung-Chul Han, num presente prolongado, cujo ideário se rege pela satisfação do imediato. A política está concentrada no curto prazo e rege-se pela lógica dos períodos legislativos e do calendário eleitoral, o que, associado à aceleração social, leva a atuar, quando as coisas já não têm remédio, a legislar sobre o passado, a praticar gestos de soberania que não têm nenhuma eficácia. Diante dessa aparente lentidão, a lógica mediática, cada vez mais cheia de pressa e ávida por uma atualidade ilusoriamente renovada na sua própria redundância noticiosa, como que desconfia das virtualidades democráticas através de uma crítica constante às instituições, das quais resulta depois, em regra, uma imagem desfavorável e fragilizada. É no interior deste contexto político-mediático, muito sumariamente abordado, que emerge e se desenvolve a lucrativa indústria da desinformação, na qual se insere a produção de notícias falsas. No início dos anos 50 do século passado, Hannah Arendt, em As Origens do Totalitarismo, antecipava já os riscos da aceitação acrítica acerca da indistinção entre facto e ficção. O tema é recuperado pela norte-americana Michiko Kakutani, que na sua mais recente obra, A Morte da Verdade, embora tendo o fenómeno do trumpismo por pano de fundo, desafia-nos a pensar sobre o fenómeno da substituição do conhecimento especializado pela sabedoria das multidões, o que nos leva a perguntar qual o papel e função do jornalismo neste quadro complexo, onde todos têm o poder de uso da palavra, mas onde o rigor e a verdade parecem ser uma mera questão de perspectiva e a mentira possui já um apreciável valor de mercado. Em 2019, segundo o Global Disinformation Index, pelo menos 235 milhões de dólares americanos foram gerados a partir de anúncios veiculados em sites extremistas e de desinformação. Cenário este que pesquisas mais recentes
continuam a confirmar, sobretudo no que se refere aos sites que veiculam discursos de ódio. É no contexto deste carinho de tensões e de interesses, em cujos seios novos populismos se afirmam, espalhando desconfiança e incutindo a ideia de que o povo é melhor que os políticos que o governam, naquilo que Eduardo Chile se classificou de elitismo invertido. É neste contexto que o jornalismo se situa e o seu trabalho e ação tem de se realizar. O problema é que os agitadores de sentimentos do passado são atualmente os manipuladores das emoções que marcam, no essencial, o tom inflamado que vigora nas redes sociais e em cujo ambiente é mais fácil aderir a uma mentira que nos agrade, que confirma as nossas convicções, que dar atenção a uma verdade que contraria os nossos preconceitos e põe em causa as nossas certezas. Pior, no entanto, é quando a mídia, independentemente dos respectivos formatos, cede às lógicas comunicacionais mais fáceis e simples, pescando nas redes sociais a sua ração noticiosa do dia, convencida que está a cumprir o seu papel. Se do ponto de vista conceptual o jornalismo não inventa factos, o que no limite significa que estaria imune a essa praga da falsidade, a prática mostra que estamos diante de uma atividade técnico-discursiva que, embora regulada e definida por regras e princípios ético-deontológicos, vive em larga medida da difusão das perspectivas e das verdades de terceiros. E quando as declarações ou tomadas de posição destes são potencialmente geradoras de aumentar os fluxos comunicacionais, mais apetecíveis se tornam essas afirmações e mais facilmente elas penetram na lógica mediática. Foi, aliás, ao olhar para este fenómeno que o pesquisador norte-americano Jeff Jarvis comentou na sua conta do Twitter, em janeiro de 2021, que Trump, cito, não manipulou o Twitter, ele manipulou o jornalismo através do Twitter. Recentemente, como sabem, Cristina Tardáguila, criadora da agência Aos Factos, divulgou uma reportagem sobre o aumento e o perfil das fake news que envolvem o uso de inteligência artificial. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o crescimento representou aproximadamente 60% em relação ao período de março a abril de 2023. Estas questões mereceram, aliás, como é do vosso conhecimento, ampla atenção e debate no recente congresso da Abrage realizado há 2 meses em São Paulo. A informação jornalística e a mídia no seu conjunto enfrentam, pois, um problema muito sério quando falamos da verdade e da mentira, uma vez que a comunicação, ao praticar-se cada vez mais numa lógica de imediaticidade e instantaneidade, incluindo aqui também os espaços de opinião, que no caso português são predominantemente uma extensão dos interesses partidários representados no Parlamento, tudo isso torna difícil, para não dizer impossível, a correção em tempo útil dos dados e elementos falseados. É deste quadro de ação, com todas as suas limitações e potencialidades, que falamos, sem esquecer a sua permeabilidade crescente às redes sociais. Hoje, portanto, a mídia já não é apenas o palco da luta entre diversos poderes e interesses num contexto de clara autofragilidade. Perguntar-se-á, inclusivamente, como podem os meios de comunicação, reiteradamente apresentados e classificados como pilares essenciais do edifício democrático, cumprir as suas funções e estar à altura das suas responsabilidades, se as lógicas liberais que determinam os modelos predominantes de organização empresarial com impacto evidente e direto nas respectivas redações conduzem a soluções e a condições de trabalho que são a negação do próprio jornalismo. Por outras palavras, como podemos esperar desses meios
uma capacidade de trabalho e de resistência a toda uma indústria para quem a verdade jornalística e dos factos parece pouco relevante, a não ser que circunstancialmente seja coincidente com os seus interesses. Vale a pena, aliás, recordar aqui a famosa frase de Kapuscinski, passo a citá-la: quando se descobriu que a informação era um negócio, a verdade deixou de ser importante. A noção de verdade, com efeito, como eu estou aqui a empregar, deve ser entendida em primeira instância como a não alteração de dados, factos e declarações, e num segundo momento, no fornecimento da informação mais completa e por isso contextualizada, correta e rigorosa. O panorama, porém, não deixa de ser ao mesmo tempo curioso e paradoxal. Por um lado, entende-se que a prática jornalística deve assentar na confirmação das informações que apresenta, mas por outro, defende-se que a rapidez deve sobrepor-se à confirmação desses mesmos dados ou revelações face ao contexto concorrencial entre as empresas mídia. Argumento que, embora lamentavelmente um número considerável de jornalistas tenha há muito interiorizado, e falo naturalmente a partir da realidade que observo mais proximamente, que é Portugal, ele é exterior e alheio aos princípios da profissão. Ser ágil na recolha e confirmação da informação e conseguir ser o primeiro a dá-la deve ser o objetivo de cada profissional. Porém, veicular o que quer que seja, sem apurar os dados, apenas com o objetivo de ser o primeiro, é aquilo que eu chamo a doença infantil do jornalismo, mais facilmente permeável a todo o tipo de manipulação e distorção da verdade. Dir-se-á que se trata de um tema que nunca deixou de estar presente no cotidiano das sociedades, e é bem verdade. Theodor Adorno, figura central da Escola de Frankfurt, estou quase a terminar, para a vossa tranquilidade, figura central da Escola de Frankfurt e da Teoria Crítica, em conferência proferida em 1967 em Viena para a União dos Estudantes Socialistas Austríacos, e essa conferência intitulava-se Aspectos do Novo Radicalismo da Direita, analisava o ressurgimento dos movimentos radicais da direita, tendo por referência a ascensão do Partido Nacional Democrata da Alemanha, de matriz neonazi, na então República Federal Alemã, e que em 1964, 2 anos depois da sua criação, conseguiram resultados eleitorais surpreendentes. Adorno apontava então o recurso à mentira e à veiculação sistemática de informações falsas como instrumentos de ação da direita radical. Meio século depois, como observa Monk, são ainda os populistas e radicais da direita que melhor exploram as tecnologias para fazer tudo o que for necessário para serem eleitos: mentir, confundir, incitar o ódio contra os demais cidadãos. Quando atualmente passamos 2 vezes mais tempo conectados do que em 2008, tornando-nos muito mais expostos a uma variedade de informações, muitas vezes não verdadeiras, isso só torna ainda mais complexa a informação, a capacidade de atuação das instituições e as relações em sociedade. Ontem como hoje, os processos e as manipulações com recurso ao boato e à falsidade, agora tão acessíveis a cada um, são reveladores, independentemente das diferentes filiações ao longo do tempo, de uma inequívoca degradação de valores. Tais práticas inscrevem-se, a meu ver, no âmbito de uma irracionalidade comportamental que, à semelhança do sono profundo dos sonâmbulos, misturam realidade com sonho e ilusão, sempre em estado de negação. Muito obrigado. Agradeço ao professor João Figueira pela brilhante exposição e nos aspectos práticos e teóricos. E nós vamos agora abrir para perguntas, fazer assim. Ao livro.
Ali é uma imagem do livro recém-lançado. Não, permitam, são 30 segundos, é o espaço parcial da minha intervenção. O que está aqui nesta imagem, portanto, tenho certeza que um princípio, jornalismo, democracia e dependência da verdade, acho que é aquilo. Ele pode ser descarregado gratuitamente, basta pôr o nome e o título e dei certeza, portanto, e podem descarregar livremente. Então, o livro foi editado em novembro passado e que, no fundo, digamos, um espaço onde eu procuro aprofundar, enfim, até onde as minhas capacidades permitem, o debate sobre estas questões da desinformação, das práticas jornalísticas, que é algo que a mim me interessa muito discutir as práticas jornalísticas, porque, na minha perspectiva, alguma da crise, vamos lhe chamar de identidade do próprio jornalismo, também a sua responsabilidade também está nas práticas incorretas do jornalismo. Eu procuro discutir isso em Portugal. Há uma fuga, enfim, à discussão destas questões, mas, portanto, se tiverem curiosidade, e com isto ainda o espaço parcial, podem descarregar o livro que está disponível e é gratuito. Muito obrigado. Obrigado, então. Como o professor disse, está em certeza como princípio, esse livro pode digitar no qualquer site de busca, você consegue baixar ele tranquilamente, é muito bom livro. Não terminei ainda, mas há informações importantes aqui. Então a gente abre agora um espaço para perguntas. Flávio já está com a sua linha, Mário também. Eu quero rapidamente aqui, professor, anotei algumas palavras enquanto o senhor falava, além da expressão agitador dos sentimentos do Fernando Pessoa, eu destaquei aqui simplicidade, superficial, entretenimento, sentido de urgência, consumo, teatralidade política, teatro, impulsos, pressa e impaciência. Me parece que isso, a partir dessas palavras, dessas expressões, adjetivos, substantivos, pode conceituar até o que a extrema-direita tem se aproveitado em relação a essas características e assumido uma posição de destaque. Eu queria que você falasse rapidamente como é que o André Ventura tem se destacado lá em Portugal nesse sentido, e como é a participação do jornalismo. O senhor tem uma ideia relativa, por exemplo, às transmissões ao vivo, que em Portugal existem transmissões em direto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, depois a gente passa ali para o Flávio e para a Maia para fazer, são os dois primeiros inscritos. Bom, isto é uma conversa, não vou dizer terminável, mas é uma conversa longa. Sobre esta questão, sobre isto, eu tenho vindo a defender uma posição que é um pouco isolada, eu sei que ela é um pouco controversa, mas é aquilo que eu penso, não é? E, portanto, enquanto não conseguir evoluir no meu pensamento, eu diria que não altero a minha posição, porque é isto que eu vou dizer. A informação jornalística, ou o exercício do jornalismo, implica uma responsabilidade muito grande e muito específica. Quer dizer, a maior parte das sociedades liberais tem na sua Constituição um artigo que, enfim, ele varia na sua formulação, mas o espírito é o mesmo, e que aponta para quê? Aponta para a defesa do direito à informação, do direito da liberdade de expressão, etc. Quer dizer, mesmo no ideário mais liberal, quando se diz que o jornalismo, ou as empresas jornalísticas, é um negócio como os outros, eu não acho que seja um negócio como os outros. E não acho que seja um negócio como os outros, porque eu não vejo os outros negócios a terem cobertura constitucional. Quer dizer, eu não conheço nenhum país que tenha na sua Constituição a defesa do comércio de proximidade, que tenha a defesa de qualquer outra atividade comercial. Portanto,
prática e exercício do jornalismo é algo que foge e que escapa. Naturalmente ele insere-se quando estabelece relações comerciais, naturalmente que ele não foge da certa lógica, enfim, das regras do mercado, mas os seus pressupostos são completamente diferentes. Depois acresce aqui um outro aspecto, que é a dimensão ética e a dimensão deontológica, que eu agora até vou deixar de lado para não me estender muito. Mas se há uma Constituição que entende que deve proteger a liberdade de informação e o direito à informação, há contrário senso, ou se quisermos, do ponto de vista da reciprocidade de direitos, o jornalismo tem o dever ético, tem a responsabilidade ética e social de ser um defensor dos principais valores democráticos. Quer dizer, é a democracia que permite a sua livre existência, o seu livre exercício, e o jornalismo tem, naturalmente, a responsabilidade social, ética, de justamente defender o sistema, o regime político que permite que ele exista e que se pratique em completa liberdade. Dito isto, com pressupostos, não é? Com pressupostos, significa que o jornalismo, como eu entendo, é lógico, não é? E como normalmente está entendido na maior parte da literatura que sobre ele se vai fazendo, o jornalismo implica uma interpretação acerca daquilo que nós chamamos de realidade. Implica uma interpretação acerca dos acontecimentos. Quer dizer, o jornalista não é uma espécie de megafone, não sei se aqui no Brasil existe essa expressão, não é? Mas quer dizer, o jornalista tem a obrigação profissional de trabalhar criticamente o acontecimento, de trabalhar criticamente a informação a que acede. Quer com isto dizer o quê? Quer com isto dizer que a informação, vocês aqui chamam ao vivo, não é? Nós em Portugal dizemos em direto, a maior parte das vezes ela é muito pobre em informação. Pode ser rica do ponto de vista do espetáculo, pode ser muito interessante do ponto de vista do protagonista da ação, do protagonista, seja normalmente político ou desportivo, etc. Mas do ponto de vista jornalístico, ela é muito pobre. E, sobretudo, para ir à fase final da resposta que foi feita, eu defendo há bastante tempo, mas sou uma voz muito isolada nisto, que declarações de dirigentes políticos que têm práticas antidemocráticas, que são um ataque constante à democracia, de um populismo mais radical, não devem ser dadas ao vivo nem em direto. Eu defendo isto. Quer dizer, porque eu entendo que nós não deve ser tratado de forma igual aquilo que... Não pode ser tratado de forma igual aquilo que é desigual. E a maior parte desses protagonistas, eles utilizam os meios de comunicação, utilizam a mídia como instrumento da sua ação política. E, portanto, eles sabem que estão a falar ao vivo, estão a falar em direto, portanto, eles permitem-se dizer as maiores barbaridades possíveis e imaginárias. E isto não tem medidas ao jornalismo. Quer dizer, o jornalismo, nestes casos, é um microfone aberto às maiores barbaridades que alguém decide dar. Eu acho que o jornalismo não deve, deve defender-se. Quer dizer, o jornalismo não deve ser uma espécie de porta escancarada para que se digam as maiores barbaridades. Quando eu falo aqui de barbaridades, estou a referir naturalmente a questões que têm a ver com a mentira assumida, declarada, com ataques, com discurso de ódio, com ataques contra imigrantes, etc. É sobre isto, portanto, que eu me refiro. Eu vou passar agora o fone para Flávio. Acho que o Flávio não convida online. Flávio, para fazer a tarefa. Professor, só acredita que
gente nota, no nosso trabalho diário, que há uma certa crise de confiança no nosso trabalho jornalístico. As pessoas desconfiam muito da gente, desconfiam dos nossos métodos, das matérias que publicamos, da linguagem que utilizamos. E eu percebo, talvez isso é uma concepção minha, de que há um total desconhecimento das práticas jornalísticas. E há uma certa resistência de nós jornalistas em explicar para o público como trabalhamos. Né? Eu acho que há uma falta de transparência que colabora para esse descrédito e colabora para, de certa forma, criar esse caldo cultural e que a fake news estão disseminadas. O senhor acredita que as redações e os jornalistas deveriam ser mais transparentes em relação às práticas, ou seja, mostrar ao público o que é o jornalismo profissional, como é feito, as decisões editoriais, poderia ajudar um pouco a recuperar um pouco dessa confiança do público em relação ao seu trabalho? É assim, crise de confiança. Sim e não. Há muita coisa, enfim, há muitas ideias sobre, e há muitos estudos até, não é? Sobre a questão da crise de confiança. Mas quando se fala da crise de confiança, ocorre-me sempre o reverso da medalha. E o reverso da medalha é o seguinte. Nos comerciais, portanto nós em Portugal chamamos de publicidade, não é? Acontece muitas vezes que se vai simular um momento de informação, normalmente o pivô, não é? Portanto, o apresentador do telejornal, portanto, e que está a simular uma notícia para passar informação para vender um detergente, ou seja, a ideia que está subjacente a isto é no sentido de que, apesar de tudo, a publicidade, ao recorrer a uma certa encenação, não é? Embora ficcionada, jornalística, é como que se estivesse a dizer que, afinal de contas, há aqui um dispositivo cénico através do qual passa, um dispositivo cénico que conduz a uma certa confiabilidade na mensagem, ou a uma certa credibilidade. Segundo aspecto, há uns meses em Portugal, o partido mais à direita, que nós temos lá, o partido da direita radical, o Chega, cujo líder é de resto um grande admirador e amigo de Jair Bolsonaro, que ele de resto está sempre a elogiar, levamos esse preço de encontro. Eles há relativamente pouco tempo fizeram uma coisa que foi, pegaram nas imagens gráficas de dois grandes órgãos de comunicação portugueses de mídia, o Jornal Público e a Rádio Renascença, né? Eles pegaram na imagem gráfica deles, piratearam isso e, portanto, inseriam, aproveitando a imagem gráfica, eles inseriam notícias falsas. Quer dizer, no fundo, o que é que isto quer dizer? No fundo é utilizar a tal ideia de credibilidade de alguns meios para passar as ideias completamente falsas, mentirosas, etc. Portanto, existe aqui esta dualidade, digamos assim, de olhar. Há de facto uma dimensão de crise, de crise de confiança que tem que ver, na minha perspectiva, tem que ver com a proliferação e a crescente importância das redes sociais e dos influenciadores. Portanto, os influenciadores também há de tudo. E eles estão a ter um papel importantíssimo. Ainda não sabemos bem o que é que vai dar, não é? Mas quer dizer, o papel que os influenciadores estão a ter, por exemplo, neste momento na campanha americana, designadamente o papel que tiveram na cobertura da Convenção Democrática, não é? Foi inacreditável, não é? Portanto, há aqui uns novos atores que também estão a disputar o papel do jornalismo e, portanto, chegam também a outro tipo de públicos, a outro tipo de pessoas. Eu acho é que
muita da crise de confiança e muito do descrédito em que muitas vezes os jornalistas podem cair, haverá vários fatores, mas eu continuo a pensar que os jornalistas têm muita responsabilidade e as suas empresas. Mas quando eu aqui digo, e de uma forma apressada, que no fundo as empresas jornalísticas, ao não terem os recursos humanos necessários para produzir o jornalismo mais competente, mais completo, etc., no fundo elas estão a impedir o bom exercício da profissão, além de que estão a exigir cada vez mais aos poucos recursos humanos aquilo que eles já não podem, dar. Portanto, há aqui um conjunto de contradições do exercício desta profissão muito difícil, muito sensível. Eu tenho uma perspectiva muito pessimista relativamente ao futuro a breve prazo. Tenho uma perspectiva muito pessimista. Quer dizer, eu acho que há excelentes jornalistas, há excelentes projetos jornalísticos de nicho, não é? De nicho. Infelizmente, nós, dada a nossa pequena dimensão, nós não temos isso. A população de Portugal e a dimensão do país é inferior a muitos estados aqui do Brasil, mas acho que o jornalismo mais interessante hoje está tem projetos de nicho, porque o resto, de facto, o chamado mainstream, está cada vez com mais dificuldade, e sobretudo os jornalistas a dependerem de decisões que já não são editoriais, são decisões de marketing, administrativas, etc. Portanto, eu acho que há mais do que crise de confiança, quer dizer, isto é, tudo isso depois pode resvalar no momento da crise, no momento da desconfiança. Mas eu acho que há muitos fatores, a montante, a mim pessoalmente me preocupam muito mais. Quer dizer, a tal ligeireza, o tal simplismo, a tal pressa, a ideia de querer ser engraçado, né? Eu acho que isso são tiques que, no fundo, não têm muito a ver com os princípios matriciais fundamentais da profissão. Não é? Quer dizer, eu costumo dar com isto a mim, costumo dar este exemplo, que é o seguinte: um jornalista, se tiver conhecimento que um médico, um arquiteto, um engenheiro civil, no desempenho das suas funções profissionais, as decisões que toma não são decisões baseadas no estado da arte da sua profissão, baseadas nos critérios fundamentais, centrais, nucleares da sua profissão, mas se souber que algum desses profissionais viola o seu código deontológico, o que é que o jornalista vai fazer, apressadamente? É denunciar essa situação. Porque eles, e bem, mas ao contrário, o jornalista vai encontrar todo um conjunto de desculpas para não cumprir o seu código deontológico, para fazer a informação à pressa, incompleta e imprecisa, não confirmar as coisas, e depois vê como se isto foi à pressa. Quer dizer, isto é, ele é capaz de imediatamente acusar alguém que não está a decidir segundo os princípios nucleares da sua profissão, mas acha que pode exercer a sua profissão não cumprindo os mesmos princípios nucleares da sua profissão. Esta contradição, eu não aceito isto. Eu não aceito discutir o jornalismo e as práticas jornalísticas fora dos princípios norteadores da profissão. E o que nós vemos é nas redações hoje, os jornalistas terem expressões que não são do jornalismo, são do marketing. É para estar prejudicado, sim senhora. É para isso não vende. Eu não sei se vende ou se não, a notícia não é importante. Ela está ou não está bem feita. Isso é que me interessa. Se vende ou não vende, eu não sei. Só depois é que vou saber.
Mas, quer dizer, portanto, mas isto são critérios que condicionam não só a publicação, mas que condicionam o montante da publicação, que é a escolha daquilo que eu vou fazer. A escolha daquilo que eu vou fazer. A escolha das matérias. Este é um problema que é uma questão que não se discute normalmente e que eu procuro sempre que possível trazer para cima da mesa, que é porque é que nós falamos mais destas pessoas e não falamos daquelas. Não é? Neste meu livro tenho aliás um capítulo, ou é parte de um capítulo que é precisamente dedicado aqui às invisibilidades dos subalternos, as realidades invisíveis dos subalternos. Porque é que nós estamos permanentemente a mostrar as mesmas pessoas, a mostrar as mesmas ideias, não é? Portanto, quer dizer, e eu acho que há muito mais para discutir aí. Nós estamos permanentemente a ficar nas mesmas fórmulas e nos mesmos modelos. E a diversidade é cada vez mais, enfim, é uma coisa mais homogénea, não é? E daí a um pensamento hegemónico é o estatismo. Peço desculpa de me estar a estender muitas vezes na resposta, mas as perguntas também são muito desafiadoras. Muito bom, professor. Acho que a Mária quer fazer uma pergunta. Professor, inicialmente, parabéns pela extraordinária conferência que nos esclareceu muito e aprofundou alguns assuntos importantes para esse momento. Mas assim, eu, tomando como referência o título desse simpósio, que é a verdade e liberdade de expressão, eu me atenho à questão da verdade, porque eu penso verdade e mentira, assim como luz e sombra, caminham juntas simbioticamente. Para Jacques Lacan, inclusive, ele fala que a verdade não se mistura. Então a pergunta, dentre outras que vou lhe fazer, seria de que verdade estaríamos falando? Não é? Do ponto de vista dessa contemporaneidade que vivemos, que é a modernidade líquida, há muita velocidade e pouco processamento. Então isso contamina e contagia não só a profissão do jornalismo, mas todas as demais que vivem nessa contemporaneidade e pagam alto preço. Em relação a isso, a questão midiática, há muitas seduções e tecnologias, né, que tomam o sujeito e o sujeito perde a dimensão maior. Eu estou falando agora do jornalismo, a dimensão maior e o critério básico, que é estar para além da ética, né? Que é o que deve ser usado, porque na verdade há uma contaminação ideológica em cada coisa que você faz. Ninguém é neutro em nada, não há neutralidade, né? Então, lógico que o quê? Você vai servir a interesses, não é isso? A interesses. A mentira, então, tornou-se mortal. Mortal. Eu falo do fake, de toda. Não chamam fake, usam muito esses nomes americanos, mas eu sou contra. Eu acho que a gente deve aportuguesar isso, porque é a mentira mesmo. E ela se torna mortal na medida que ela tem a força de uma indústria bélica e de uma indústria farmacêutica. Então, assim, como conviver, como conciliar com tantas informações que o HD já está completamente cheio, a gente não tem condição de assimilar e de ter critérios para fazer escolhas, inclusive, como o senhor disse, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas coisas, né? Como lidar com isso de uma forma criteriosa, tendo em vista o volume de informações, a pressa e o mundo que está caótico, né? Em declínio, valores humanos, humanidade em declínio, a humanidade nunca esteve tão desumana. Como nós, enquanto jornalistas, poderemos atuar nesse cenário caótico, nada simples? Eu gostaria de lhe escutar. Se eu resolvesse esses problemas todos, eu vou fazer. Eu ia registrar já a patente e depois ia tentar vendê-la, não sei a quem, mas enfim. Eu agradeço imenso os seus comentários, as questões que levanta, que são, de facto, eu acho que seria aqui para um seminário, né? Seria aqui para uma outra. Enquanto há aqui questões e conceitos, de facto, que são de uma importância, eu diria, vital, não é? Aqui, quando falamos, quer dizer, quando falo aqui na ideia da verdade, enfim, depois há várias teorizações a partir disto também, não é? Portanto, mesmo o próprio Foucault
também vai discutir a questão da verdade a partir do lugar do poder. Aqui a questão da verdade está muito ligada, pelo menos quando eu aqui emprego, está muito ligada àquilo que é, por um lado, a verdade jornalística. Não é? E a verdade jornalística pode não ser, quer dizer, a verdade jornalística pode não ser aquilo que nós, em senso comum, chamaríamos a verdade absoluta, não é? Quer dizer, a verdade jornalística é, citando um jornalista muito conhecido, antigo jornalista do Washington Post, é a obtenção da informação mais completa possível que o jornalista for capaz de conseguir, não é? Portanto, é nesse sentido, ou seja, a ideia de que, primeiro, não estou a falsear dados, quero dizer, se está a chover, não vou dizer que está um dia, enfim, esplendoroso de sol, não é? Se estão 50 pessoas numa sala, não vou dizer que está vazio, estou a dizer, portanto, aquilo que é chamada realidade palpável, não é? No sentido de não detropar, não é? Eu, aliás, sobre isso, estou a lembrar daquilo, de uma passagem de um livro da Hannah Arendt, em que o Jorge Clemenceau está em diálogo com outra pessoa e precisamente sobre a questão da verdade e da mentira, não é? E o seu interlocutor procura o Clemenceau, o Presidente da República Francesa, e foi também jornalista. O que é esta questão da verdade e da mentira? E ela se concluir, bom, há uma coisa que no futuro não podem dizer, é que foram os belgas que invadiram a Alemanha. Portanto, neste aspecto daquilo que é palpável, não é? Portanto, e agora, portanto, o jornalismo deve, evidentemente, corrigir, deve evitar este tipo de derrapagens, não é? Depois há aqui uma outra dimensão que para mim é absolutamente clara, não é? E que eu me defino sempre, que é o seguinte: toda a informação jornalística, seja do ponto de vista, seja predominantemente visual, seja predominantemente textual, onde a combinação das duas, é sempre ideológica. Não há jornalismo fora da ideologia. Não há, para mim, não há. É impossível. Não há, portanto, ou seja, a informação que eu faço é uma informação claramente ideológica. Quando eu decido que, perante uma determinada questão, vou ouvir estas pessoas e não vou ouvir outras, ou dou mais espaço mediático a umas em detrimento de outras, são escolhas minhas, são escolhas subjetivas. Portanto, quer dizer que o jornalismo é permanentemente feito de subjetividades. Quer dizer, subjetividades que começam na escolha dos temas, na escolha das pautas, na escolha do foco da reportagem, dos entrevistados, etc. Portanto, é muito antes do trabalho que eu vou apresentar, a montante, estão as escolhas. Portanto, há aqui todo um conjunto de subjetividades. Não é? Depois, o nosso mundo não é igual. Quer dizer, eu ao estar a interpretar ou entrar em contato com um determinado acontecimento, uma determinada experiência humana, naturalmente que a minha própria experiência individual vai sentir aquilo de forma diferente de outra pessoa que tem uma história de vida completamente diferente. E todavia podemos estar a escrever os dois sobre a mesma realidade, a não falsear rigorosamente nada, mas estamos a ler de forma diferente, porque também estamos a sentir de forma diferente. E nós já sabemos, pelo menos, desde o António Damasio, que as nossas opções, os nossos raciocínios, a nossa inteligência não é apenas e só racional. Portanto, ou seja, as emoções têm também a leitura das próprias emoções. A forma como nós interpretamos as nossas emoções é também ela determinante e importantíssima no desempenho do nosso trabalho. E é por isso tudo, portanto, ideologia, portanto, esta da naturalidade e imparcialidade não existe na minha perspectiva, deste conjunto todo, não é? Eu chamo, aliás, os mediadores da imparcialidade perdida, num dos capítulos, precisamente, do livro
discorro sobre esta questão da imparcialidade, porque a mim faz-me confusão ver tantos colegas meus ainda continuarem com esta velha lenga-lenga que vem dos anos 30, 40, do século passado, sobretudo os estudos americanos, a forma que vem da escola objetivista, a continuar a falar em imparcialidade, não sei o quê, parece que estamos na catequese, não podemos pecar, etc. Não é? Quer dizer, e isto faz-me alguma confusão continuarmos a ensinar como se, entretanto, não tivéssemos aprendido nada pelo caminho. Finalmente, é precisamente por isto tudo, por esta complexidade toda, e também por outro aspecto, porque em democracia, eu aceito, aliás, não tem de ser de outra forma, porque senão estaríamos nos regimes autoritários, ditatoriais, etc. A democracia é a pluralidade de ideias. E é ótimo haver pluralidade, é ótimo poder discutir com alguém, porque se o outro for apenas e só uma espécie de um clone meu, no fundo eu estou a olhar ao espelho, portanto é bom que haja esta distinção, esta diferenciação. E no jornalismo eu aceito essa diferenciação editorial, é salutar que possa existir. Salutar que possa existir órgãos predominantemente de direita, órgãos predominantemente de esquerda, para mim isso é pacífico. Há só um aspecto, é que tem que haver uma grande transparência. Quer dizer, a ideia da imparcialidade de facto não existe, a questão da ideologia, a questão da verdade, tudo isso. Mas nós temos o órgão de comunicação, e os jornalistas também, por extensão, têm que ser transparentes. Isto é, eu penso que o nosso posicionamento é este. O nosso posicionamento é este. A nossa visão do mundo é esta. Não é? O Flávio e a Juliana, que são jornalistas de investigação, sabem e praticam com certeza na sua investigação jornalística esse contrato de transparência com os seus públicos. Isto é, como é que eu tive acesso a esta informação? Como é que eu soube isto? Como é que eu desenvolvi isto? Portanto, ou seja, o trabalho jornalístico não é uma espécie de caixa do ilusionista, não saem assim umas coisas que ninguém sabe como é que elas de repente aparecem na mão dele. Não. Há esse contrato de transparência, precisamente porque esse é um dos fundamentos essenciais do jornalismo de investigação. Quer dizer, que é precisamente ter esse contrato porque é precisamente a maior transparência, e aqui quase que também volto ainda a um aspecto que o Flávio colocou, precisamente quanto mais transparente for o trabalho do jornalista, maior confiança ele também suscita nos seus públicos. Porque eu não sobre isso. Porquê que eu só fui ouvir esta pessoa e não fui ouvir aquela? Não, eu estou permanentemente a explicitar porque é que esta pessoa, quais são os interesses que esta pessoa defende, o que é que eu estou a ouvir, qual é a relevância dela, etc. O problema é quando as pessoas são ouvidas como se fossem quase uns sábios, não é? E que são defensores objetivos de determinado tipo de interesse, o jornalismo ou o jornalista esconde esse tipo de jogo, não é? Portanto, a transparência aqui, eu acho que ela é absolutamente vital neste contrato de confiança. Com isto resolvemos os problemas todos? Claro que não. Claro que não, porque tal como a democracia é um processo de construção, o jornalismo é um processo também, para um jornalismo, para desenvolver uma profissão que é feita a céu aberto, não é? Quer dizer, está ali à vista de todos. E é um processo também como uma democracia, é um processo também de construção, portanto não vamos, a meu ver, felizmente, chegar apenas só a um modelo, a uma forma ideal de informação. Lá está a tal diversidade de olhares que nós podemos ter e a forma plural como nós entendemos o mundo, como nós o interpretamos, depois pode ser vertido de determinadas formas, mas insisto, acho que a transparência aqui joga um papel determinante. Professor, nós temos aqui mais duas perguntas em um tempo muito curto, de 5, 6 minutos, para terminar a nossa conferência, o nosso debate. Então eu vou passar rapidamente aqui para o professor Luiz Guilherme, já pediu aqui. Luiz Guilherme e
Bom dia. Eu vou deixar aqui uma pergunta para o professor. Mais um problema para a gente resolver. Eu gostei daquela abordagem de não passar ao vivo, em direto, o tipo de discurso que é o discurso da mentira e da desinformação, mas nós acabamos por ter um problema que não se vai resolver aí. Porquê? Eu já tive a oportunidade de falar com o professor sobre isto há uns 5 anos, salvo erro, quando o fenómeno do André Ventura apareceu em Portugal. Houve uma pessoa dirigente do Partido Comunista Português que disse que achava completamente absurdo que o André Ventura tivesse uma visibilidade incrivelmente superior a qualquer outro líder partidário. O que é que acontece se nós tivermos o jornalismo focado na verdade, que é o correto, e porque é que não vai resolver? Acho que isto é um desafio que eu deixo ao professor. Nós vamos continuar a ter o jornalismo que vai ter que fazer o fact-checking, que vai ter que dizer que aquilo que aquele líder partidário, ou que aquela pessoa ligada àquela vertente política, aquilo que foi dito, que é mentira. Cada vez que isso for feito, é mais tempo e empenho que é dado a essa vertente política, a esse tipo de discurso de desinformação. Se nós não fizermos isso, vamos ser acusados de estar a praticar censura. Se nós fizermos isso, vamos estar a dar visibilidade. Isto é um problema sem solução à vista, professor. Eu vou pegar o professor Luiz Guilherme. Queria que o senhor aí o microfone atrás. Aproveitar a sua pergunta e a gente concluir essas 2 perguntas aqui. O professor finaliza. Professor, iniciar um elogio à própria instituição da qual participo pela capacidade que tem de realizar eventos que nos ensinam. Eu recordo de um debate sobre fake news em que um professor nos ensinou que ela nunca acontece de modo espontâneo. Ela é algo muito bem engendrado, muito bem planejado e depois colocado de público. Eu fico contente de estar aqui e fazer essa pergunta logo após o conterrâneo vosso ter se manifestado e perguntar, do vosso ponto de vista, pessoa que é europeia e que é qualificada para olhar esse problema, qual a opinião do senhor a respeito deste doloroso episódio do ministro Silvio Almeida? Agradeço as perguntas. Então, muito telegraficamente, para cumprir aqui o tempo que é a moderação rigorosa do meu amigo Flávio impõe. Vamos lá ver. Não é censura. Censura é outra coisa. O exercício do jornalismo caracteriza-se por se nós quisermos usar um sinónimo para a prática jornalística, é escolha ou seleção. Quer dizer, eu escolho dar notícia ou não escolho dar notícia. E mesmo quando eu dou notícia, eu escolho dar mais ênfase a um determinado aspecto e menos a outro aspecto. Eu escolho na minha reportagem que é fundamental ir ouvir estas pessoas e não ir ouvir outras. Portanto, eu não estou a censurar, mas claro, não. Portanto, censura é evidente que é um argumento que é muitas vezes esgrimido, mas na minha perspectiva é um falso argumento. Portanto, o jornalismo não pode perder a sua capacidade de decisão, a sua autodeterminação relativamente às suas próprias coisas. Porque então ele deixa de ser jornalismo e passa a ser por relações públicas do dirigente político, por relações públicas do dirigente desportivo, etc. Não, o jornalismo é aquela pessoa que ouve e diz: o que você diz não é relevante,
nem vou publicar nada, eu não vou fazer censura, simplesmente acho que aquilo não é importante. No decurso de uma reportagem, o jornalista pode estar a falar 3 horas com uma fonte, e se for em rádio e televisão pode aproveitar 30 segundos, ou pode aproveitar um parágrafo se for para um jornal. E teve um dia inteiro, uma tarde inteira, porque achou que só aquilo é que era interessante. Ele não está a fazer censura com isso, porque então nesse caso então passaríamos a publicar os brutos, não é? Portanto, eu ouvi alguém durante 4 horas, pronto, veio o bruto. Portanto, ou seja, não faço uma editorialização das coisas. Portanto, acho que Agora, aqui só uma coisa, só para terminar, que é o seguinte: muitas vezes ao populismo político junta-se uma coisa que eu designo do populismo mediático. Quer dizer, o populismo mediático alimenta-se do mesmo combustível do populismo político. Porque o populismo mediático gosta muito das frases bombásticas, dos soundbites, da agressividade com que é feito o discurso populista e mais radical de direita. O que nós poderíamos perguntar é porque é que o ambiente mediático é muito mais disponível para essas narrativas mais aguerridas da direita e não as da esquerda. Poderíamos perguntar isso, não é? Então, mas se é um problema de assertividade, de discurso forte, impositivo, então porquê que não utilizam também o da esquerda? É porque o pensamento de quem faz essa informação está mais próximo da direita. Na minha leitura. É discutível, claro que sim, mas é a minha interpretação. É que está mais próximo da direita. Está mais próximo, está mais próximo desses valores. Está mais próximo desses valores. E por isso é que o André Ventura condena apenas e só um único deputado na Assembleia da República. Ele tinha mais tempo de antena do que outros partidos políticos com 10, 15, 20 ou 30 deputados. Professor Luís Guilherme, enfim, eu apanhei assim a notícia creio que já estava em Brasília. Eu comecei este meu roteiro brasileiro, desta vez, por Santa Catarina, onde fui dar uma conferência em Camboriú, que não conhecia, cidade bem linda, e creio que já estava em Brasília, onde fui também dar uma conferência na Universidade, na Faculdade de Comunicação. Esta notícia do ministro Silvio Almeida, não é? Portanto, assim, eu não estou completamente à vontade para dar uma opinião consistente. O que eu posso dizer, enfim, sobrevoando a informação que eu fui percebendo, é que confirmar-se, isto é, perante os dados disponíveis, me parece que não havia outra alternativa ao Presidente. Isto é, o Ministro não se pode admitir e, portanto, não havia alternativa ao Presidente de o admitir. Isso é um aspecto. Agora, é evidente que isto é um problema, a questão do assédio, não é? Acho que é disso que se trata. Uma questão séria. Uma questão que, enfim, não é nova. Eu acho que ela está, felizmente, está a ter mais visibilidade, ou pelo menos está a ter uma atenção que no passado não tinha. Portanto, eu vejo instituições a criarem códigos de conduta, etc., no sentido de precaverem situações desse género, ou de facilitar os processos de denúncia às vítimas. Agora, para mim, o que é perplexo é ver o ministro com um percurso académico que ele tem, não é? De grande reconhecimento, no domínio dos direitos humanos, não sei se faz-nos pensar um pouco sobre tudo isto, quer dizer, isto deve-nos fazer pensar, de facto, sobre a complexidade da natureza humana.
é que, fugindo a isto, quer dizer, se nós formos para, mesmo na academia, nós temos grandes figuras que têm uma obra extraordinária, uma relevância enorme, por exemplo, sobre direitos humanos, sobre democracia, etc. Nas suas relações interpessoais do dia a dia, são pequenos ditadores. Isto é, não são muito pouco abertos a diferenças de opiniões. A sua opinião é que deve imperar, isto é, não praticam nas suas relações interpessoais a democracia. Portanto, isto é muito mais complexo. Não é? E às vezes eu olho para esse tipo de pessoas na sua prática e interrogo-me, quer dizer, ponho-me a pensar, e não tenho respostas para isso, ponho-me a pensar, esta prática humana é de direita ou é de esquerda? Ou o que é que distingue esta prática humana de uma pessoa que se diz de esquerda e o que é que a distingue de uma outra que tem uma prática semelhante, mas que é de direita? Quer dizer, eu acho que isto de facto é muito complexo, é muito triste tudo isto, não é? Mas eu acho que existem muito mais situações desta natureza do que aquelas que nós imaginamos. Parece. Professor, desculpe, eu acho que o senhor respondeu. O nosso horário de acordo com a organização seria 11h30. Mas aqui eu acho que cabe o Walter Santos, que é o representante da Secretaria de Cultura, tem uma pergunta, então depois desse questionamento a gente faz o encerramento. A todas as pessoas presentes, o senhor Walter Silva. Walter Silva. Ah, tá. Desculpe, Flávio. Tudo bem, Flávio. Eu queria só destacar essa frase do professor. Aliás, primeiro, inicialmente, parabenizar a Associação Baiana de Imprensa, que é a pessoa do presidente Ernesto Marques, assim como a Academia Baiana de Letras, responsáveis por essa tão brilhante Academia de Letras da Bahia. Importante frisar. Porque eu acho que nós somos a primeira, a gente tem essa coisa, né? Tivemos aqui a Academia dos Esquecidos, já bicentenária, então quando a gente fala de academia, a gente tem uma certa propriedade de sentir os únicos e exclusivos, mas a LB, nossa Academia de Letras da Bahia. Professor, parabenizar o senhor, acho não, tenho certeza que provocou em nós aqui inúmeras inquietações. Eu sou da área da história, então perdoe qualquer deslize dessa natureza, porque, de fato, várias inquietações, somadas às contribuições de todos, a Magra tocou, penso eu, uma questão fugaz nessa nossa discussão, que é a questão da verdade. E aí eu pedi para colocar em tela novamente essa frase, né? Quando se descobriu que a informação era um negócio, a verdade deixou de ser importante. Então, já disse que sou de história, já peço desculpas por qualquer deslize, mas assim, o senhor fez também uma analogia a profissões. Eu acho que isso me despertou essa dúvida, sobretudo. A dinâmica do jornalismo se impõe, né, na sua rotina diária de produção de informação. E toda essa narrativa metodológica que o senhor percorreu na dinâmica, né, diária do jornalista, né, a notícia, ela esfria muito rápido, ela precisa ser dada no calor da hora, porque deixa de ser importante nessa nossa rotina. Fazendo essa analogia, por exemplo, sobre a questão da verdade, tá? Fazendo analogia com o ofício do advogado, ele encontra uma determinada situação, elege fontes, argue-se e isso é levado a um tribunal. A historiografia, os historiadores elegem fontes, obviamente não existe essa, o senhor defendeu, eu corroboro, não existe esse distanciamento, né? Todo mundo traz uma bagagem de formação, de vida e defende opiniões, ideias e comportamentos. E o historiador elege, produz o seu artigo, que é levado aos pares, aquilo é discutido tem um ambiente. Então, assim, trago essa analogia como uma reflexão para discutir, mas o que eu deixo de pergunta, efetivamente, é assim, o senhor trouxe dados fundamentais. Eu acho essa questão do fake news
gente sabe que existem a notícia, existem notícias, desde que o mundo é mundo, a sociedade identifica notícias suspeitas, vou colocar dessa forma. E isso vem sendo trabalhado ao longo da humanidade por diversas formas e questões à luz do seu tempo. Mas hoje temos o fenômeno do fake news, que penso eu ser fruto da modernidade e desses instrumentos, dessas ferramentas que consolidam esse amálgama do que é hoje a notícia falsa e tal. Coloquei a questão dos exemplos das profissões, que o senhor tocou, eu acho isso fundamental, perguntando se é possível pensar uma estrutura, uma forma, se é legítima também, de validação dessas informações num aspecto mais científico e acadêmico, se for o caso, e saber da experiência portuguesa se tem alguma coisa sendo feita nesse sentido. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. 5 minutos, há um dramaturgo, creio que é austríaco. Eu estava aqui a ver se me lembrava da peça, mas não consigo lá chegar. Mas há uma passagem dessa peça em que uma das personagens pergunta à outra, mas afinal o que é a verdade para ti? E a resposta é, bom, a verdade é aquilo que se consegue provar por intermédio de duas testemunhas. Isso tinha que ver com a questão do direito, não é? Aquele era um diálogo entre um jurista e uma outra personagem, e portanto a verdade era isso, é aquilo que eu consigo provar por intermédio de duas testemunhas. Vamos lá ver, quer dizer, quando nós falamos do jornalismo, é bom que haja esta ideia, quer dizer, nós não falamos de uma profissão onde o seu exercício é uma ciência exata. Quer dizer, quando o jornalismo deixar de estar na órbita das ciências sociais e humanas, eu penso que ele perderá o seu interesse. E então aí poderá entrar no domínio das ciências computacionais. Então, portanto, aí já a dimensão humana praticamente já não é necessária. Ora bom, é preciso, portanto, a fortaleza, mas que é também alguma da sua fragilidade, reside nisto. Reside naquilo naquilo que são os aspectos positivos e negativos da natureza humana e do ser humano. Depois, de facto, o jornalismo não se pode desligar desta outra vertente, que é a ideia de que ele o Dr. Walter de História, há um escritor francês, o Albert Camus, que dizia que o jornalista é um historiador do presente. Não é? Acho que é isso, a França acho que é o historiador do instante, mas é o instante do presente. Quer dizer, ele está a trabalhar muitas vezes com acontecimentos que ainda não terminaram. Quer dizer, ao contrário do historiador que vai olhar retrospectivamente para os fenómenos, para os acontecimentos e que os vai interpretar, relacionando-os, etc. O jornalista trabalha uma matéria que é muito fluida, é muito líquida, não é? Para utilizar a expressão que foi buscar ao Bauman. Quer dizer, portanto, isto é fragilidade. Mas é também aquilo que é mais desafiador do ponto de vista do trabalho jornalístico, que é, de facto, nós tentar perceber justamente aquilo que é o seu tempo. Não é? E por isso mesmo é que depois o historiador, passado uns anos, vai utilizar os média também como fonte histórica, como sabe, não é? Quer dizer, eu hoje, às vezes digo em Coimbra o seguinte, quando quero criticar a imprensa local, digo o seguinte: bom, daqui a 100 anos, quando um investigador vier estudar o dia-a-dia da cidade de Coimbra, hoje, não é? vai encontrar uma cidade que não corresponde àquilo. Isto é, a cidade que é mostrada, não é? através das páginas dos jornais, está muito longe, em muitas circunstâncias, de ser a cidade verdadeiramente vivida no seu dia a dia pelos cidadãos. Mas a verdade que vai permanecer vai ser a verdade mediana.
É verdade mediatizada. Portanto, quero dizer isto para dizer o quê? Para dizer que nós estamos a trabalhar essa ideia de provisoriedade, não é? Portanto, é tudo muito provisório. Há alguma coisa que é incerta. Naturalmente, o jornalismo impõe, digamos assim, algum tipo de práticas que têm uma aproximação a metodologias científicas, como seja a questão da confirmação dos dados, como seja a questão de ouvir os diversos interesses em presentes, etc., por aí fora. Mas, quer dizer, tem que ter uma preparação também muito grande e ele sabe que trabalha com uma matéria que é muitas vezes escorrega pelos dedos. Quer dizer, portanto, não temos ilusões, não estamos numa atividade científica pura em que H2O é água, a gente sabe isso na química, mas em jornalismo as coisas não são exatamente assim, até porque as experiências humanas são diferentes. Quer dizer, eu se estiver a fazer uma reportagem na China, não é? Eu passei por essa experiência e que de repente fui confrontado com uma série de fenómenos que puseram em causa todas as minhas convenções do homem ocidental, não é? Portanto, convencidíssimo que está bom, e de repente, os valores são completamente distintos. Há formas de entender o mundo, a realidade das pessoas, etc. Acho que escrevo 5 minutos. Sim, professor. Muito obrigado. Antes de encerrar a mesa oficialmente, eu quero fazer um convite a todos os presentes, porque amanhã às 16h30, todos os presentes aqui, nós vamos receber a Juliana Alpivo e Flávio Costa, que vão fazer uma tarde de autógrafos, fazer um bate-papo a partir das 16h30, lá no Carnê de Português de Leitura. Juliana falando sobre o livro O Negócio do Jair, lançado já no ano passado, vencedor do Prêmio Jabuti. E Flávio também vai estar batendo papo conosco, ele que é colunista do portal UOL. Então, só repetindo, amanhã, sexta-feira, 13 de setembro, 16h30, lá no Carnê de Português de Leitura, eu, Daniel Mendes, presidente do Gabinete, teremos o maior prazer em receber vocês. Queria pedir o fotógrafo que eles pudessem fazer uma foto com todo o fundo e agradecer o convite de mediar essa mesa, agradecer ao professor João, que nos deu o prazer que 4 anos depois que nos vimos da última vez lá em Coimbra, depois que eu defendi a dissertação. Foi no Porto, era no café, exatamente. E quero mais uma vez agradecer a atenção dispensada por todos, acho que foi uma manhã bem rica, né? De muito conteúdo aqui apresentado. E vamos agora, após voltar aos próximos debates. Muito obrigado a todos mais uma vez.